Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao versículo de número 20. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Podemos assentar. Louvado seja nosso Deus. O tema da nossa mensagem é Cristo, o Senhor. Quando nós olhamos aqui esse primeiro capítulo do livro de Colossenses, nós vemos que todo este capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas criadas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele usa a sua autoridade apostólica para escrever uma carta para uma igreja que ele não havia fundado. E no momento da inscrição da carta, estava juntamente presente com ele Timóteo, o qual era muito homenageado entre as igrejas da Ásia, que hoje é a atual Turquia. E o apóstolo Paulo, ele dá a sua saudação, e na saudação ele dá graças a Deus por causa daquela igreja. O interessante é que aquela igreja não era uma igreja que dava trabalho, não era uma igreja que tinha problemas, o qual precisasse de alguém intervir para que os tais fossem resolvidos. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele elogia esta igreja. E essa igreja tinha um ministro por nome de Epáfras. E este era amigo de Paulo, fiel ministro de Cristo, e ensinava a palavra de Deus para essa igreja dos Colossos. E os colossenses, eles aprenderam através deste homem como deveria servir a Deus através do Evangelho de Cristo. Aquilo que eles aprenderam, eles começaram a colocar em prática tudo que estava sendo ensinado. Porque o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus e ora constantemente a Deus em favor daquela igreja, não porque houvesse algum problema, mas para que eles crescessem mais e mais em sabedoria celestial e na vontade de Deus. Muitas das vezes nós olhamos na questão humana. A igreja hoje, ela acha que eu preciso de uma sabedoria material. Só que o apóstolo Paulo aqui, ele elogia esta igreja porque eles estavam aprendendo questões espirituais. E a vontade de Paulo nas suas orações era que Deus abundasse mais o conhecimento deles, que o conhecimento deles de Deus pudesse crescer, pudesse transbordar, e eles pudessem chegar ao conhecimento superior de Deus. Porque quanto mais o homem conhece a Deus, mais ele cresce, mais ele se aproxima de Deus, mais ele cresce diante do Senhor, e tudo aquilo que ele precisa fazer, ele faz. Aí ele aprende qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única forma de aprendermos qual é a vontade de Deus é aprendendo a palavra de Deus através do Evangelho. Não tem outra forma, irmãos.
Louvado seja o nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Paulo, ele também faz uma ação de graças em favor desta igreja. E nessa ação de graças ele dá graças a Deus por causa daqueles irmãos que eram fiéis. Aquela igreja era uma igreja que era um exemplo a ser seguida por todas as outras igrejas. A notoriedade daquilo que estava acontecendo naquela igreja foi tão grande que a notícia chegou até o apóstolo Paulo através de Epáfras, que aquela igreja era uma igreja amorosa. Eles cuidavam uns dos outros, eles ajudavam uns aos outros em amor. Eles não deixavam o irmão padecer só. Não, eles estavam juntos, eles estavam ali ajudando uns aos outros, cumprindo aquilo que Jesus havia ensinado: amai o próximo como a ti mesmo. Isso, irmãos, é de fundamental importância. A igreja ela precisa prestar atenção nisso, porque nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a valorizar como nós devemos nos ajudar uns aos outros, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja nosso Deus. Aleluia. Aqui nós vemos que Cristo, Ele está no centro de tudo. Cristo, soberano e Senhor. O texto aqui, o qual nós lemos, a partir do versículos 13, o apóstolo Paulo, ele diz que ele nos tirou da potestade das trevas. Quando nós olhamos esse texto aqui, irmãos, isso é muito importante, porque tirar das trevas é o âmago da redenção. Na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, lá na cruz, se ofereceu a si mesmo na cruz, tudo aquilo que existia contra nós, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas transgressões, Ele levou sobre si. Tudo aquilo que apontava contra nós, Cristo levou sobre si lá na cruz do Calvário. E como Ele faz isso, Ele nos tira da potestade das trevas, do reino de Satanás, porque antes do homem se converter ao Evangelho de Cristo, ele pertence ao reino das trevas. Uma vez que ele ouve o Evangelho de Cristo sendo pregado pela igreja e se converte ao Evangelho de Cristo, ele é livre do reino de Satanás e passa a pertencer ao reino celestial de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele tirou-nos do reino das trevas e nos transportou para o reino de amor, para o reino de luz. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, na parte B, ele diz: aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí nós compreendemos que a obra que Jesus Cristo fez em nós é poderosa, ela é muito grande, porque aqui eu compreendo que a obra da redenção, além de nos libertar do pecado, também nos liberta do poder do demônio. Glória a Deus. Somos libertos. Sim. Se estamos aqui servindo a Cristo, é sinal que somos libertos. Fomos libertos do julgamento que havia contra nós. Louvado seja o nosso Deus. Entendemos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando eu olho aqui na questão da remissão dos pecados, isso aqui é interessante, irmãos, porque a palavra redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação, ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, livrar-se de um passo arriscado, livrar-se das penas do inferno. Isso é redenção. Isso Cristo fez por nós, nos
ao fogo do inferno por causa do pecado. Mas Isaías, no capítulo 53, nos diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos. Todos os pecados da humanidade caíram sobre Jesus. Aquele momento que Ele está sendo crucificado, aonde Ele dá um brado dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Foi naquele exato momento que o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade inteira, presente, passado e futuro, caíram sobre Jesus, e Ele sentiu o peso, Ele sentiu a dor. Naquele momento Deus não poderia ajudá-lo, porque Ele precisava levar sobre si sozinho. Ele tinha que pagar o preço sozinho. Por isso Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Quando eu olho aqui na questão da redenção, irmãos, isso daqui é algo maravilhoso, porque redimir uma vida somente Jesus fez, porque não éramos merecedores, não tínhamos direito a nada. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus quem enviou Jesus ao mundo para morrer em nosso favor. Aleluias, louvado seja o nosso Deus, aleluias. A saber, a remissão dos pecados. Remissão é ato de ação, de perdoar, purificar, restaurar, reconciliar. Perdoar aquela dívida, perdoar aquilo que te condenava. Você não tem condições de pagar, mas alguém vem e paga no seu lugar. Às vezes você cria uma dívida que você não tem como quitar aquela dívida, porque o seu salário não condiz com a dívida que você criou, mas aí chega alguém e paga aquela dívida em seu favor. No caso do pecado, não existiu ninguém, homem nenhum sobre a face da terra, que pudesse fazer isso para o homem, mas Jesus Cristo deixou a sua glória no céu, se humanizou, se humilhou, se tornando um homem, e fez isso em nosso favor lá na cruz. Lá na cruz Ele levou sobre si tudo aquilo que era contra nós. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, está escrito: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aquilo que nos condenava ao fogo do inferno, Jesus Ele pegou e cravou na cruz. Por isso temos direito de salvação à vida eterna. Aí observa aqui o apóstolo Paulo, ele está dando graças a Deus por esta igreja amorosa, uma igreja que havia compreendido as grandezas do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele está muito satisfeito, muito feliz. E aqui nós vemos Cristo como Senhor, porque Ele é o Senhor da redenção, Ele é o Senhor da criação também. No versículos de Números 16 está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas. O interessante é que o apóstolo Paulo aqui, ele cita coisas super importantes, irmãos, super importantes. Todas as coisas foram criadas por Ele e nele, sejam visíveis e invisíveis, tronos, potestades, seres celestiais, classes angelicais, coisas que o olho humano consegue enxergar, coisas que o olho humano não consegue enxergar, mas existem, são reais, são verdadeiras. Jesus Cristo criou. Ele é o Senhor de todas essas coisas, porque nele foram criadas. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Quando eu olho para este texto do apóstolo João, eu compreendo que Jesus Cristo está presente lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, versículos 1, no ato da criação. Quando Deus desacha, Jesus Cristo estava ali participando do ato da criação, porque sem Ele, nada do que foi criado se fez, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, Ele é a pessoa fundamental na criação. Louvado seja nosso Deus, aleluia. Todas as coisas, tanto as materiais quanto as espirituais, devem a sua existência à obra de Cristo no ato da criação. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essas coisas aqui para que esta igreja de Colossos pudesse se alegrar mais e mais e se alcançar um conhecimento maior da parte de Deus, para que pudessem crescer mais e mais no conhecimento da graça. Questões espirituais, irmãos, a nossa preocupação tem que ser crescer na graça, não crescer no físico, no material, mas sim na graça. Devemos crescer diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. O texto não registra que as pessoas daquela igreja eram pessoas de condição alta, dizendo assim de uma forma financeira, não. Porém, eram pessoas que não deixavam ninguém abandonado, eram amorosos, cristãos que sabiam cuidar uns dos outros, porque aprenderam bem, aprenderam direito, e estavam praticando tudo aquilo que haviam aprendido. Um pouco mais à frente, também o apóstolo Paulo, ele escreve, número 3, o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Louvado seja nosso Deus. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cuidador da igreja, porque a igreja, irmãos, ela foi edificada sobre Cristo na cruz. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus Cristo edificou a sua igreja. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, Jesus Cristo, ele fala com Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele se refere a si mesmo, eu edificarei. Ou seja, está ainda no futuro, porque ele sabia que a edificação da igreja seria executada na cruz. É na cruz que a igreja foi edificada, no sacrifício de Cristo. E no Pentecoste, Atos capítulo 2, ela foi inaugurada. Louvado seja o nosso Deus. Compreenda isso. Nós fomos edificados sobre Cristo na cruz. Por isso nada consegue derrubar a igreja, nada consegue parar a igreja. E o próprio Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Isso é poderoso, irmãos. Jesus está dizendo: olha, nem os demônios terão poder contra a igreja. Nem os demônios poderão resistir ao poder que a igreja tem, que é dado por mim. Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Jesus Cristo, aquele que dá poder para a igreja. Jesus Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo no meio da igreja. Jesus Cristo, aquele que em nome dele os demônios são expulsos no meio da igreja. Jesus Cristo, aquele que no nome dele as enfermidades são curadas no meio da igreja. Louvado seja o nosso Deus. A igreja está edificada sobre Cristo. Por isso Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Louvado seja o nosso Deus. E nós devemos glorificá-lo, irmão. Nós devemos adorá-lo, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluias. Aqui nós vemos também que, porque ao
foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude, todo o poder, Aleluia. toda a honra, toda a glória estivesse em Cristo. No livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9, está escrito: e a ele foi dado um nome que é sobre todo nome, para que ao nome, diante do nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a plenitude está nele, todo o poder está nele. Quando ele ressuscita dos mortos, ele se apresenta na frente dos seus discípulos, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade, tudo está nas mãos dele. Irmãos, o crente só não alcança as maravilhas de Deus se ele não quiser, porque Jesus Cristo tem poder para te conceder. Louvado seja nosso Deus, aleluias. O que havendo feito ele a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Isso aqui, irmãos, é interessante, porque o mundo, antes da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, estava afastado de Deus. Nada estava de comum acordo com a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo ele se manifesta, ele anuncia a sua palavra, que era: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Lá na cruz ele reconcilia o mundo consigo mesmo. A reconciliação, irmãos, é fazer com que duas pessoas que estão brigadas volte a se entender, volte a ter comunhão umas com as outras. Isso é reconciliação. Isso é quando o irmão está de mal com o outro, e com o outro você entra no meio para reconciliar vocês dois aqui. E vocês dois agora vão ser amigos. Os dois começam a conversar. Os dois começam a ter contato. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele fez isso entre Deus e o mundo. Porque lá na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue. O ato da redenção, irmãos, ele se expressa no derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o ato da reconciliação já está no próprio ato da redenção, aonde Jesus Cristo sofre, aonde Jesus Cristo padece, em nosso lugar e em nosso favor. Louvado seja o nosso Deus. E lá na cruz do Calvário ele reconcilia a humanidade que estava totalmente perdida e apresenta para a humanidade uma solução. Qual solução? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. Esta é a reconciliação. Todo homem que ouve o Evangelho de Cristo e crê que aquilo que está sendo pregado e foi registrado na Bíblia Sagrada é real, e acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o reconhece como seu Senhor e seu Salvador, se torna novamente amigo de Deus. Isso foi feito na cruz. Os efeitos da crucificação, irmãos, são muitos. Para não comentar todos eles aqui, gastaria muito tempo. Mas vamos comentar apenas os que estão nos textos aqui, o qual nós lemos. E nós observamos aqui que Jesus Cristo, irmãos, ele reconciliou não somente o homem consigo mesmo, mas todas as coisas. Todas as coisas. Porque todas as coisas criadas dependem de Cristo. Todas as coisas criadas dependem da redenção. Todas as coisas criadas dependem do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo depende disso, irmãos. O ato mais importante que já aconteceu na história do homem foi a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca houve um evento tão importante em toda a história da humanidade como esse. Este é o ponto principal do Evangelho de Cristo: a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso
magnífico, é maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Ele também é o Senhor, o primogênito dos mortos. Quando a palavra fala o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder. Lá no livro de João, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 10, no versículo 17, ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado na cruz, a morte não poderia alcançá-lo, porque ele não tinha pecado. Compreenda isso, irmão, porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo não tinha pecado, então a morte não tinha nenhum poder sobre o Filho de Deus, ela não poderia tocá-lo. Então, quando é que a morte tocou Jesus? Quando ele permitiu, ele diz: olha, ninguém tem poder para tirar minha vida, eu dou, eu tenho poder para dar, e depois eu tenho poder também para ir lá e tirar. Porque é errado o pensamento que as pessoas dizem que a morte achou que era mais forte que Jesus. Ela jamais teve esse pensamento, porque ela sabia que a autoridade total estava sobre o Filho de Deus. Mesmo ele sendo homem, e lá na cruz, quando ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. Lucas capítulo 23, versículos 46. Naquele momento, quando ele fala estas palavras, ele dá permissão para a morte, para que esta o alcance. E a palavra de Deus nos diz que ele ficou morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo de maneira alguma. A morte não tinha poder algum para segurá-lo, porque ele ressuscitou dos mortos. Como ele ressuscitou? Em um corpo mortal, porém incorruptível, em um corpo imortal, em um corpo carnal, porém algo celestial. Ele se manifesta na frente dos seus discípulos depois da sua ressurreição, e muitos duvidam que ele havia ressuscitado, e ele apresenta-se no meio dos seus e lança em rosto a incredulidade deles, porque as mulheres foram as primeiras a ver o ressuscitado, e como as mulheres anunciaram que ele havia ressuscitado, eles não acreditaram. Jesus lança em rosto a incredulidade de ambos. E quando ele apresenta-se da primeira vez, Tomé não está no meio deles, mas Tomé fala: ó, se eu não ver a marca do cravo na mão, e não ver também aonde a lança entrou do lado, de maneira alguma eu crerei. 8 dias depois, Jesus Cristo se manifesta no meio deles, e Tomé está lá, e Jesus Cristo chama Tomé e fala: olha aqui, Tomé, olha na minha mão, aonde o cravo entrou, olha aqui do lado aqui, aonde a lança transpassou. Sede crente e não incrédulo, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bem-aventurado, louvado seja o nosso Deus, aleluias. E para concluir, ele ressuscitou, louvado seja o nosso Deus, e está à direita do Pai, intercedendo em nosso favor, em meu favor, em seu favor. Tudo aquilo que você precisar, é só você clamar, pois Jesus diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Tem necessidade? Ora, Jesus, pede ao Pai em nome de Jesus, que vai ser feito, porque nós oramos ao Pai movidos pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Assim que a oração deve ser feita. Nós oramos ao Pai movidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda oração tem que ser feita assim, e toda oração feita com fé desta maneira é respondida. Não tem como Deus falar não, só se for algo absurdo que não for da vontade dele. Louvado seja o nosso Deus, aleluias.
tantas coisas que estão na terra como nos céus. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, irmãos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Você que está aqui nessa noite, aprenda a valorizar a sabedoria espiritual, a sabedoria que vem do céu. Conhecer a Deus é algo importante, é algo magnífico. Conhecer a Deus traz transformação. Conhecer a Deus traz libertação. Conhecer a Deus traz mudança de vida. Conhecer a Deus traz prosperidade. Conhecer a Deus faz a sua vida sair do fundo do poço. Pois o diabo diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Nós precisamos nos aproximar desse Deus. Nós precisamos procurar a compreender o nosso Deus. Porque muitas das vezes o crente padece porque ele não conhece o Deus que ele tem. Ele não sabe nem de perto como Deus atua. Nós precisamos aprender, irmãos. Vamos voltar a nossa mente para aprendermos mais de Deus. Vamos valorizar mais o conhecimento de Deus em nossas vidas. Porque se você fizer assim, Deus vai te fazer crescer em graça, em saúde, em sabedoria, em conhecimento e em força, para a honra e para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Fiquemos com essas palavras.